Olá, eu sou o Pipoca e seja bem-vindo à segunda parte da entrevista com o César Meniz. Se você ainda não assistiu a primeira parte, assiste lá, depois volta aqui. Nessa segunda parte a gente vai falar especificamente sobre a experiência do César na Escola Nacional de Circo do Rio de Janeiro. Você fez a escola de que ano até que ano? Eu entrei na ENC no ano de 2009 e saí formado no ano de 2012. O que a sua família achou da decisão de ter ido fazer uma escola de circo? Primeiro eles acharam que eu era louco, mas graças a Deus eles sempre me apoiaram em tudo. Eu tenho muito a agradecer aos meus pais. Eu digo que eles acharam que eu era louco porque era uma época que eu fazia pós-graduação. Eu não passei de primeiro na escola de circo. Para você entrar na escola de circo, você tinha que fazer uma audição. Fiz a prova prática, mas acabei não passando. Fiquei para a segunda chamada. Aí me debulhei em lágrimas, fiquei triste, pererei e tudo mais. Aí falei, vou fazer alguma coisa então da minha vida. Comecei a fazer pós-graduação em dança. Fiz o primeiro semestre, no segundo semestre da minha pós-graduação, eu voltando de São Paulo, eu fazia em São Paulo essa pós-graduação. Passava o final de semana em São Paulo e voltava segunda-feira. Não esqueça até hoje, era uma segunda-feira, eu recebi uma ligação da escola de circo da Ana Paula, que era uma das coordenadoras, dizendo que havia uma vaga, um dos alunos do segundo semestre tinha desistido e que tinha sobrado uma vaga para mim. Na hora eu aceitei, sem pensar em nada da minha vida, como se fosse fácil, como se eu fosse rico. Aí ela disse, olha só, eu sei que você mora fora do Rio de Janeiro, mas nós já começamos o ano letivo e eu posso te dar um prazo de 15 dias. O normal é uma semana. Mas como você não mora aqui, eu te dou 15 dias para você poder resolver a sua situação, vir fazer a matrícula e vir estudar na escola de circo. Eu falei na hora que eu ia, sem problema nenhum. Liguei pra minha mãe na hora, chorando, falando tudo mais, falando que vinha. Ela, não, meu filho, calma que você vai chegar aqui, a gente vai conversar. Eu, não, mãe, eu vou. Falei que eu vou e eu vou. Cheguei aqui em casa, aí empolgado, meus pais, não, mas não é assim, você não tem trabalho, você não conhece ninguém, não tem problema, nem que for pra morar debaixo da ponte, mas eu vou. Aí meu pai, não, calma, não é assim. Então já que você quer muito, eu não queria que você saísse assim, mas já que você quer muito, então você vai pro Rio, passa uma semana lá, vê um lugar direitinho pra você poder morar, faz sua matrícula e depois você volta. E foi isso. Fui pra minha pós-graduação, tranquei um curso de pós-graduação pra viver essa loucura. Graças a Deus. Tranquei a minha pós-graduação. Fui pro Rio, passei 4 dias lá para poder escolher um lugar, fiz a minha matrícula e foi isso. Em 15 dias eu estava morando no Rio. Graças a Deus, com o apoio dos meus pais, com a ajuda deles, eu tenho muito a agradecer sempre a eles, porque eles sempre me ajudaram muito. E nunca foram pais que bloqueavam as minhas ideias. Falavam, não, você não vai fazer. Eles sempre apoiavam, sempre falavam, já que é isso que você quer, a gente vai ajudar. Como foi o teste para entrar na escola? O teste era em 2 etapas. Primeiro você mandava um vídeo. Caso você passasse no vídeo, tudo que você fez no vídeo você ia para a escola fazer. Então era aptidão física, você fazia barra, você fazia flexão, você subia na corda. Aí você demonstrava alguns truques no trapézio, tinha equilíbrio em trave e flexibilidade. Na minha época era isso. Então tudo que você fazia no vídeo você fazia na escola também. Como foi a mudança para o Rio de Janeiro? Você morava perto da escola? Foi bem louco, porque eu não conhecia ninguém, nunca tinha saído de perto dos meus pais, nunca tinha morado sozinho, então foi bem assustador sair de perto dos meus pais para poder morar em outro lugar, mas só que foi mágico ao mesmo tempo, foi muito legal, eu gostei. O momento assim de mais desespero foi quando meu pai foi embora, que meu pai me levou de São Paulo pro Rio, fez minha mudança e tudo mais. A ficha realmente só bateu quando o meu pai desceu do apartamento onde eu fui morar pela primeira vez, que ele foi embora, que aí eu falei, caramba, agora sou eu por eu. E sempre morei perto da escola, sempre morei nos arredores da escola nos primeiros anos. No meu 3º ano de escola foi quando eu me mudei. Fui morar um pouquinho mais longe da escola, mas mesmo assim não tão longe, era razoavelmente perto. Como você fez para se sustentar enquanto fazia as aulas? Os meus pais, eles me ajudaram muito no começo. Na verdade, eles me ajudaram muito por um bom tempo. Mas aí logo depois eu comecei a ficar um pouco mais independente, trabalhei como garçom e depois comecei a conhecer as pessoas de circo. Conheci muita gente de circo, fiz amizade.
E aí comecei a trabalhar na área mesmo. Eu vi que dava para poder trabalhar, fazia muita festa. Fazia casamento, festa de 15 anos, festa de criança, desfilava em escola de samba. Lá no Rio é um lugar que tem muito trabalho pra gente de circo. Então, a partir de um tempo depois eu comecei a viver só de circo mesmo. Eu trabalhei muito pouco tempo como garçom. Trabalhei acho que um mês, muito pouquinho tempo. Depois eu vi que eu conseguia viver da arte mesmo. Vivia fazendo os meus números de circo. Fazia perna de pau, cuspia fogo, fazia tecido. E foi assim e tá sendo assim até hoje. Qual era a frequência dos treinos e como era o condicionamento físico? O condicionamento físico era sempre no início das aulas. Então chegávamos, nos trocávamos e tinha o condicionamento físico com os professores de educação física. E isso nos 2 primeiros semestres da escola de circo. Quando você passava para o 3º semestre, isso era por conta sua. Então você alongava, aquecia e fazia o seu condicionamento. Treinava todo dia, de segunda a sexta-feira, 5 horas por dia. Isso no primeiro e segundo período. Quando você passa para o 3º semestre, você tem a opção de estudar de manhã. Além da opção de estudar de manhã, você pode estudar de manhã e fazer mais uma grade horária no período da tarde. E depois ficava até às 5 para poder treinar força, fazer mais alguma coisa, sabe? No 3º semestre, então, praticamente eu passava o dia treinando. O que você aprendeu de mais importante? A lição mais valiosa que eu aprendi, além das técnicas e tudo mais, foi a união dentro do circo. Nós não conseguimos fazer nada sozinho dentro do circo. Se nós não tivermos o peão para poder bater a estaca e levantar a lona, não vai ter um lugar para a gente poder fazer o nosso show. Se a gente não tiver o palhaço para poder fazer a emenda dos espetáculos, também não vai rolar, porque todo mundo vai ficar muito cansado. Dentro do circo, dos tradicionais, geralmente os artistas trabalham mais de um número. Você sozinho não consegue levar um show de 2 horas de duração. Circo são habilidades de força. Uma andorinha só não faz verão. No circo é a mesma coisa, a gente precisa de um do outro para poder trabalhar. A gente precisa confiar no outro. A mesma coisa, um trapézio de voo. Se eu não tiver um portô para me segurar, como eu vou fazer minhas acrobacias? Então é isso, sempre respeitar muito o nosso colega de trabalho, pensar que a união faz a força. Naquela época, o que você mais gostava na escola e o que você acha que poderia ter sido melhor? Você mudaria alguma coisa? O que eu mais gostava na escola é de estar na escola. Desde a primeira vez que eu pisei na escola de circo, eu sabia que era aquele lugar que eu queria para poder me formar. Então, por se tratar de um órgão público, sempre tem alguma coisa para melhorar. Na minha opinião, na época de escola, eu acho que se já tivesse essa bolsa que atualmente tem, que é a Bolsa Funarte, que o governo dá um auxílio para os artistas poderem se dedicar só à escola, seria bem melhor, porque aí nós não precisaríamos nos preocupar em ter que trabalhar, ter que nos sustentar lá, porque na minha época era muito difícil. Para você ter uma ideia, na minha turma foram 20 pessoas, tinha 20 alunos. Na minha formatura da minha turma se formaram só 3, porque realmente é muito difícil, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas têm suas contas para pagar. Então o que poderia ser melhor seria esse auxílio ao aluno. Se eles tivessem pensado isso antes, seria ótimo. Ou então a própria ideia da escola original, que era ter um dormitório para os alunos que viessem de fora poder se instalar na escola por um tempo. Apesar dos pesares, foi tudo muito legal. Eu acho que eu só mudaria isso mesmo, o apoio que eles precisavam dar para os alunos. Tanto para os alunos que moravam no Rio de Janeiro, porque também não era fácil, tanto para os alunos que vinham de fora, que era mais difícil ainda. Para quem você indicaria a escola? Você tem algum conselho ou dica para quem tem interesse? Eu indico, eu apoio, eu ensino embaixo a todas as pessoas que têm interesse de se profissionalizar em circo. A escola é um lugar muito legal para isso, sabe? A Escola Nacional de Circo, ela é a única escola na América Latina mantida por um órgão do governo. Ela é mantida pela Funarte. Na época em que eu fiz, era um pouco mais difícil, mas agora eles estão com uma proposta muito bacana, que é a Bolsa
Funarte de auxílio ao circo. Eles pagam uma quantia muito boa para a pessoa selecionada se manter no Rio de Janeiro para ficar o dia inteiro praticando circo. Então isso é muito bacana. Na época em que eu entrei na escola não era assim. Então hoje é muito mais bacana, porque você ganha uma grana muito boa para você ficar 8 horas por dia dentro da escola de circo ensaiando. Então você sai um artista muito bom de lá de dentro. Tem professores ótimos, tem professores tradicionais, tem professores com uma visão um pouco mais atual de circo. Então você consegue aprender pro seu gosto. Tem todos os gostos, tem o tradicional, tem o contemporâneo. A escola melhorou muito também em relação à infraestrutura. Na época em que eu me formei, em 2012, foi a volta da escola pro espaço original. Então eles fizeram uma mega estrutura para a escola, tá um lugar bem bacana de se treinar também. E fora que o Rio de Janeiro é um lugar que passa muitos artistas, né? Então você conhece muitas pessoas, passa muitas companhias por lá, você consegue ver muita coisa de circo. O circo no Rio de Janeiro é muito ativo, então tem muita coisa para se fazer, tem muita coisa para se ver, você conhece muitas pessoas, tem um intercâmbio muito legal. E é isso, o conselho que eu tenho para dar também para as pessoas é se jogar. Se joguem, pessoas. A gente não consegue correr atrás dos nossos objetivos, correr atrás dos nossos sonhos se nós ficarmos parados. Então, se tem uma coisa que eu aprendi também nessa minha vida foi me jogar. Se eu ficasse paradinho, eu acho que não teria dado esse salto na minha vida, na minha carreira do jeito que é hoje. Bom, essas foram as perguntas e por acaso você tem mais alguma coisa a adicionar, César? Então é isso, Pipoquinha, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela chance de você me mostrar no seu canal. Desejo a você muito sucesso, toda a sorte do mundo, meu amigo. Você é um rapaz de fibra, você é um rapaz inteligente, torço muito por você e tamo aí sempre, viu? Beijão, galera, fiquem com Deus e até uma próxima. Beijos. Eu que agradeço pela sua participação aqui, me ajudando a começar esse meu novo projeto de entrevistas e espero que a gente possa trabalhar junto em mais projetos. E bom, essa foi a primeira entrevista do meu novo projeto, eu espero que tenham gostado. Eu já tenho planejado as próximas entrevistas, então se você gostou, me segue nas redes sociais para poder acompanhar quando eu fizer a próxima. Não esquece de curtir o vídeo e comentar o que você achou e é isso. Até!